os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todo cristão, em espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Serenar as nossas mentes, pensando em Jesus, levar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre todos nós, que esse ambiente possa ser envolvido pela luz de Jesus, pelas bênçãos do nosso Pai Todo-Poderoso. Queremos pedir nesse momento muita paz, muito equilíbrio para todos nós, que todos nós possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos, que possamos levar conosco essa paz e essa luz que nos envolve nesse momento. Queremos pedir aos benfeitores da casa para que ilumine, para que inspire o fidel, para que ele nos traga a sua mensagem. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade maior, nós vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Então vamos convidar o fidel, mais uma vez, a nossa casa, para a gente receber. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Acho que todos já me conhecem, né? O nome é Edilson Fidel, a gente já trabalha nessa casa há algum tempo. E a gente vem trazendo alguns temas de algumas palestras com relação ao Evangelho, com relação aos grandes nomes que, tanto o cristianismo primitivo, através dos seus apóstolos, de grandes mulheres valorosas, que vem trazendo a mensagem através do Cristo. E hoje nós vamos trazer, através da terceira revelação, um dos seus principais pilares, uma das pessoas que possamos dizer responsáveis pela divulgação da doutrina espírita ou do espiritismo, enquanto um movimento, né, que foi fundado ou que foi modificado por Allan Kardec a partir de 1857 e teve os seus depois as pessoas que divulgaram, como no caso de Gabriel Bellani, Leon Denis,
Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle e tantos outros que fizeram parte desse movimento de divulgação do Espiritismo, ainda visto do ponto de vista da pesquisa científica, porque o que era a doutrina espírita até aquele momento? Era um movimento baseado em fenomenologia, né? O que eram aquelas mesas girantes? O que eram aquelas inteligências que tentavam se comunicar com os homens? Isso reuniu as mais diversas categorias científicas da época, sejam literatos, sejam matemáticos, gramáticos, tantos outros. E assim também foi com o Camille Flammarion. E ainda nós, enquanto movimento espírita, nós ainda temos dificuldade de entender o peso de Leon Denis e de Camille Flammarion para o movimento espírita. Enquanto nós consolidamos Kardec enquanto codificador e os principais médiuns, né, que foi as irmãs Boudet e foi a irmã de Foucault, por consequentemente entre 13 e 15 anos de idade, como as principais médiuns, a gente vai entender aqui, neste momento. Está saindo aí, pessoal? Está saindo, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de entender ainda nessa sociedade parisiense de estudos espíritas, ou da fenomenologia espírita, que é formado a partir de Hermance de Foucault e de Allan Kardec, o progresso e a divulgação do Espiritismo enquanto movimento. E neste momento nós temos duas figuras que são principais, que conhecem Kardec enquanto jovens, e posteriormente, após o falecimento de Kardec, eles continuam os processos de divulgação, pesquisa da doutrina espírita, para que ela chegue até nós na virada do século, enquanto um movimento extremamente vigoroso, forte, uma novidade, digamos assim, quando chega no Brasil e ela é transformada, né, essa pátria maravilhosa, na pátria do Evangelho. Para nós entendermos um pouco essa figura tão ilustre do Espiritismo, nós temos que entender que ele foi astrônomo, antes de tudo. Ele foi alguém que buscava os céus, as estrelas, foi fundador da Sociedade Francesa de Astronomia, é hoje considerado um dos principais astrônomos do século XIX, em que pese a sua importância na doutrina espírita, e foi criticado por ambos. Ele foi criticado pelos astrônomos porque era espiritualista, e foi criticado pelos espíritas porque era cientista. Então, uma figura extremamente controversa, ainda pouco conhecida, pouco explicada, em que nós vamos tracejar algumas linhas dos seus passos que foram extremamente importantes para que nós compreendêssemos essa pessoa maravilhosa, esse gênio da humanidade, e que enxergou na imortalidade da alma e principalmente na pluralidade dos mundos existentes a chave para que a doutrina espírita, o movimento espírita fosse consolidado. Pois quando nós pegamos os pilares da doutrina espírita, quais são, né? A imortalidade da alma, a reencarnação e a pluralidade dos mundos existentes. Ou seja, nos mais diversos planetas e colônias espirituais, o universo afora existe vida. E se teve um homem que se preocupou com esse fator, foi de fato Camille Flammarion. Nós vamos narrar uma pequena história. Em novembro de 1898, já quase 30 anos do falecimento de Allan Kardec, Sociedade Espírita, Sociedade Francesa de Estudos Espíritas. Esse que está à mesa, segurando essa mesa, é Camille Flammarion. A médium se chama Eusápia Paladino. Essa médium era uma das mais incríveis médiums de efeito físico da virada do século. Ela foi estudada pelos mais diversos cientistas que ela estava,
César Lombroso, Gabriel Delane, Camilo Flammarion, tantos outros que buscavam entender nesses efeitos físicos das mesas girantes o que fazia mover aqueles objetos inanimados. E Eusápia, exímia médica de efeitos físicos, fazia-se subir às mesas, os violões, abrir as janelas, com todos aqueles cientistas, uns crentes, outros nem tanto, muitos deles duvidando dos poderes mediúnicos daquela médium, e entre eles estava Camilo Flammarion. Então, essas pessoas, para a gente entender o momento, as sessões mediúnicas da época eram muito diferentes das sessões mediúnicas de hoje, porque nós entendemos, enquanto movimento espírita, que as reuniões mediúnicas são para tratar os espíritos sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Essa é a função do médium. O médium tem função de ferramenta de auxílio àqueles que sofrem. Fora isso é vaidade. Então o médium é uma ferramenta baseada no socorro, é uma ferramenta de pronto-socorro, seja ele qual for. Mas naquela época, a mediunidade aflorada das mais diversas pessoas eram, na verdade, novidades de salão, como se fosse um teatro, a uma novela, como se fosse uma roda de bar, em que todas as pessoas se reuniram ali, a alta classe, cobravam os ingressos caríssimos para ver esses médiuns. E tinham exímios médiuns de efeitos físicos, em que eles, e Camilo Flammarion era extremamente criterioso pelo fato de ser cientista. E muitas das vezes na sua juventude ele próprio duvidou de Kardec, porque Kardec punha a moral à frente da ciência. Ele achava que deveria ser o contrário, era a ciência, depois a moral. Porque naquela época ainda, o médium era um objeto frívolo, era um objeto de atração. E ele, como cético cientista, dizia o seguinte: olha, através desse médium, o que eu vou achar de positivo? O que eu vou achar de positivo através desse médium? Então, ele chamou Eusápia para sua casa, ele mandou todo mundo trocar de roupa, chegou lá, todo mundo tinha que trocar de roupa, todo mundo tinha que tirar os sapatos, todo mundo tinha que fazer uma série de coisas para que evitasse a fraude. E assim Eusápia o fez. Retirou os sapatos, retirou o vestido, colocou um outro vestido, para que evitasse a fraude, para que não tivesse nenhum artifício mágico, do ponto de vista hoje do entretenimento, para que aquelas coisas não houvesse uma fraude ali, um engano, um engodo. E assim ela fez. E chamou-se para essa reunião as mais diversas personalidades científicas, entre elas César Lombroso, que era um médico italiano, Ladrou, que era um pesquisador inglês, Gabriel Delane, que foi um dos poucos pilares do espiritismo da pesquisa científica, Charcot, Mesmer e tantos outros. E acercando-lhe através de Eusápia, a mesa começou. Vocês veem que ele segura a mesa. E por mais força que eles fizessem para segurar essa mesa, ela flutuava. Por mais força que eles fizessem para que aquilo fosse, para que eles negassem, assim, isso é uma fraude. Não era. Então ele começou a entender, ou seja, na verdade ele não começou. Ali ele ainda usava os mesmos aspectos lá de 1853, 54, 55, 40 anos atrás, a mesma fundamentação que Kardec utilizava para testar os médicos. Vamos entender um pouco dessa aula gentil e científica. Nicolas Camille Flammarion foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Ele era mais velho de uma família de 4 filhos. Entretanto, desde quando jovem, se revelaram nele as qualidades excepcionais. Queixava-se constantemente que o tempo não deixava fazer um décimo daquilo que se planejava. Aos 4 anos já sabia ler, aos 4,5 escrever, aos 5 já dominava os rudimentos da gramática
e aritmética. Tornou-se o primeiro aluno da escola onde frequentava. Aos 16, já escrevia os seus primeiros livros. Era uma alma extremamente agitada. Ele queria aprender de todas as formas. Era de uma família rural, extremamente pobre, teve que trabalhar muito cedo, que era responsável também por sua família. E posteriormente, ele queria ser padre, queria estudar, ser padre, ser bispo. Porém, a pobreza não deixou. E o pai dele teve que vender a sua propriedade e ir para Paris. Isso dificultou ainda mais a sua vida, porque aos 16 anos ele teve que sair da escola em que ele frequentava na igreja e passar a trabalhar para o sustento. Mas isso não deixava ele, as suas responsabilidades de sustento material, não deixava ele deixar de pesquisar e deixar de estudar, escrevendo ali os primeiros livros de sua vida. A primeira obra que escreveu foi O Mundo Antes da Aparição dos Homens, e fez com que tinha apenas 16 anos de idade. Gostava mais da astronomia do que da geologia. Assim era a sua vida: passar mal, estudar demais, trabalhar em exagero. Retirando-se em 1862 do Observatório de Paris, onde pouco mais liberdade de seus estudos, no sentido de legar à humanidade os mais belos ensinamentos sobre as regiões silenciosas do infinito. Livre da atmosfera sufocante do observatório, publicou no mesmo ano a obra Pluralidade dos Mundos Habitados, atraindo a atenção de todo o mundo estudioso. Então ele, com 16 anos de idade, foi trabalhar em um colégio astronômico. E lá tinha um bispo que tomava conta daquele colégio, que sentia muita inveja dele, por não aceitar o jovem de 16 anos mais inteligente do que ele. E Camille era um gênio, do ponto de vista astronômico. Era um fenômeno, que aos 16 anos consegue escrever livros sobre inteligências extraterrenas, sobre inteligências de outros planetas, sobre a possibilidade de, nesse mundo nosso infinito, haver também uma inteligência, que é um dos pilares da doutrina espírita. E isso antes de conhecer Allan Kardec. Quem conhece Allan Kardec somente após os 20 anos. Em 28 de janeiro de 1887, reúne em sua residência vários astrônomos, amigos da ciência e colaboradores para criar a Sociedade Astronômica da França, com o objetivo de difundir as ciências do universo e fazer os amadores participarem do seu progresso, e continua vigente até os dias de hoje. Dom Pedro II era um dos primeiros membros fundadores, bem como o pai da aviação, e astrônomo amador Alberto Santos Dumont. Milhares de astrônomos profissionais e amadores de todo o mundo voltados aos mesmos ideais de contemplar, observar, estudar o céu e fazer parte da sociedade. Olha o peso desse homem, a ponto de reunir as principais personalidades do mundo, Dom Pedro II, Santos Dumont, tantos outros astrônomos físicos. Era uma pessoa que tinha como guia espiritual nada mais nada menos que Galileu Galilei, que depois a gente vai ver lá na Gênese, o texto dele de uranografia geral, em que Kardec pega o seu texto de Galileu Galilei e incorpora na Gênese. Camille Flammarion, segundo Gabriel Delano, que era outro pesquisador espírita, foi um filósofo enxertado e sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Flammarion, poeta dos céus, como denominava Michelet, que era um poeta, tornou-se baluarte do espiritismo, pois sempre era coerente com suas convicções inabaláveis. Foi um verdadeiro idealista e inovador. Por que poeta? Porque ele gostava de escrever de astronomia e espiritismo através de contos, de diálogos, de ficção.
Então ele escrevia de uma forma muito gostosa, de uma literatura muito envolvente. E ele inventava os seus casos e ia inventando planetas, universos, mundos. Ele é de uma criatividade fantástica e de uma libertação igualmente fantástica. Num dia de novembro de 1861, abrindo uma delas, os seus olhos incidiram sobre uma página que ostentava o título Pluralidade dos Mundos. Só que não era o livro dele que ele tinha escrevido. Era precisamente nessa época que trabalhava uma obra referente àquele assunto e que seria lançada no ano seguinte. A publicação por ele aberta era o Livro dos Espíritos. Olha que legal. De Allan Kardec. O que mais intrigou é que a origem das informações a essa atribuída aos espíritos, o que ele resolveu verificar. Ele tentava enxergar na pluralidade dos mundos, nessa questão de os mundos serem habitados, um efeito e um fato científico, ao qual ele lutava incessantemente para provar. De repente ele folheia um livro dentro de uma biblioteca e ele enxerga que aqueles autores que afirmavam tal ciência eram espíritos. Como assim? Ele também era cético de Estrasburgo. Ele falou assim: quem escreveu esse livro? É um tal de Leon Denisard, vulgo Allan Kardec. E vai procurar esse cara. E o incrível também é que ele estava ali com 19 anos de idade. E Leon Denis também da mesma forma foi assim, passando de frente a uma livraria, encontra ali um livro chamado Livro dos Espíritos, e fala assim: que livro é esse? Resolve folhear o livro, ver aquele pseudônimo Allan Kardec, você vai procurar esse cara. E assim Allan Kardec começa a angariar os seus primeiros amigos, os seus primeiros companheiros de pesquisa e os primeiros divulgadores da doutrina. E assim também foi com Gabriel Delano. O que mais intrigou é a origem das informações, que era atribuída aos espíritos. Como assim? Refeito da surpresa, levou o volume e leu com sofreguidão de sempre, característica de sua imensa sede de conhecimento. Procurou Allan Kardec. Ele então com 20 anos, Kardec já então com seus jovens 58 anos. 58 é jovem. E começou a assistir às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde exercitava semanalmente na escrita automática. Para quem não sabe, a Sociedade Parisiense, Allan Kardec começou a escrever os livros, mas não tinha um local definido para os escrever, ou para que eles se reunissem. E havia ali uma médium muito nova de 16 anos, chamada Irmã de Fogo, que tinha como patrono o rei Luís XV. E ela começou a trabalhar porque o pai dela era influente de Napoleão, e eles cederam ali um cômodo de um antigo castelo, um local para chamar Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E começaram a se reunir ali. Ele, Gabriel Delane, Leon Denis, Lance de Fogo, a esposa de Kardec, a esposa de Camille Flammarion, que depois foi a responsável por dar continuidade aos trabalhos astronômicos dele. Então, tantos outros estavam ali. Olha só. Juntamente com outros médicos, como Teófilo Gautier. Na sociedade, ele obteve diversas mensagens assinadas por Galileu Galilei, algumas das quais Kardec inseriu em A Gênese. Está lá no comecinho da Gênese, um capítulo chamado Uranografia Geral. O que é isso? Uranografias são aspectos orgânicos e atômicos da formação do planeta. Esse cara tem uma inteligência muito grande, muito vasta. Pouco tempo depois, começou a ingressar na Sociedade Parisiense como membro de associado livre. Flammarion declara, sem esconder na sua justa satisfação, que
que o respectivo documento da inscrição, datado de 15 de novembro de 1861, fora assinado pelo próprio presidente, Allan Kardec. Após várias pesquisas com médiuns de efeitos físicos e mesas girantes, Flammarion afirma que há espíritas de uma fé cega que estão certos de estar em comunicação com os espíritos. Não há argumentação entre eles. Este não me perdoam de não partilhar de forma alguma as suas certezas, que se tornam crenças religiosas em suas casas. Mas há entre estes outros que me compreendem de que apenas o método científico pode nos conduzir ao conhecimento da verdade. Estes se tornam meus amigos. Por que eu separei essa frase? Ela é extremamente importante no crescimento e no desenvolvimento de Camilo Flammarion enquanto pesquisador espírita. Porque enquanto alguns espíritas viam o fenômeno e acreditavam por si só, aquele médico é bom, aquele espírito é verdadeiro. Só que esse método não era um método, digamos assim, cientificamente comprovado. Porque o próprio Kardec já tinha dispensado médiums há centenas, sabendo que aqueles espíritos que eles se comunicavam eram charlatães, falsos, fantasiosos, quando não mentiram dos próprios médiums. E escolheu dentre os corpos de médiums que fizeram o seu pentateuco, 3 crianças, uma de 16 e 2 de 13. Porque elas não estavam contaminadas pelas vaidades do mundo. Eram excelentes médiuns, de excelentes famílias, ainda crianças, mas excelentes médiuns, em que os espíritos que por aí falavam não tinham o quê? A vaidade, não tinham, olha, eu estou fazendo milagres, como eu Eustáquio fazia, né? Então, a partir dali, conseguia-se ter uma comunicação mais pura. E Camilo Flammarion, ele exaltava Allan Kardec justamente pela sua metodologia científica. E muitos daqueles que eram ditos espíritas na época não aceitaram Flammarion no movimento. Por quê? Porque ele questionava. Como cientista, ele questionava tudo. O Espírito falou. Quem que é o Espírito? Será que o que ele falou é verdade? No próprio Evangelho, né, o Kardec fala o seguinte: observai Kardec, não, os Espíritos dizem, observai a árvore pelo seu fruto, observai aquilo que o Espírito nos diz, se é algo bom ou se é algo mais ou menos, se tem profundidade nas suas palavras ou não. Então esses critérios faziam os verdadeiros pesquisadores espíritas daqueles médiuns que hoje o próprio passado encarregou-se de esquecê-los. Incansável pesquisador e poeta, o poeta dos céus ou das estrelas, reconhecido por Michelet e pelo seu estilo literário, era um espírito livre, um verdadeiro espírito de consciência intergaláctica. Ciente da migração coletiva do espírito imortal nos diversos orbes que estudava, divagava sobre a vida fora da Terra, os sistemas solares, os planetas e suas fisiologias espirituais e físicas. Camilo Flammarion era extremamente avançado no seu tempo, porque enquanto Kardec colocava a questão da vida em outros planetas, da vida em todos os planetas, seja ela de cunho material ou espiritual, Camilo Flammarion conseguia projetar naqueles planetas que estudavam, nas constelações que estavam, até a fisiologia espiritual daqueles que ali habitavam. E nas suas projeções espirituais, ele conseguia divagar e pensar sobre isso. Era realmente algo, uma consciência que nós poderíamos chamar de intergaláctica. Esse planeta não segurava ele. Como astrônomo, era apaixonado pelos sistemas solares e pelas estrelas, em especial a constelação de Órion, de onde veio Capela.
E ele afirma em alguns livros que é o espírito capelino. E ele afirma mais. Em alguns livros, por exemplo, como Curânia, em que ele cria fantasiosamente um jovem, em que sai pelos planetas descobrindo a composição daqueles planetas, o que é fantástico. Ele imagina uma nave espacial, ele imagina um espírito de luz o guiando e mostrando a ele a fisiologia espiritual daqueles que ali habitavam. Era de uma inteligência fértil, porém fantástica, centrada, extremamente inteligente. E ele punha nos seus romances, que eram fictícios e outros nem tanto, as questões filosóficas da vida, a imortalidade da alma. Ele colocava a questão das reencarnações, ele colocava a questão dos mundos habitados e da nossa migração planetária. Pois nós hoje estamos aqui, nós viemos de outros lugares e vamos para outros lugares conforme a nossa vibração. Pois um dos pilares da doutrina espírita é essa migração. Nós moramos na Terra, somente ela enquanto a nossa casa que nós habitamos no momento. Amanhã partiremos para outros lugares, conforme a nossa densidade vibratória e a nossa densidade moral. Em Narrações do Infinito, afirma que este mundo de Theta Orionis, com 7 sóis rodantes, é povoado por um sistema orgânico análogo ao que vos define. Vivia ali há 24 séculos, isso na época de Kardec. Foi lá que conheci o espírito encarnado e presente na Terra, que publica os seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Durante a nossa vida terrena, não nos recordamos de que éramos velhos conhecidos, mas nos sentíamos, por vezes, atraídos um para o outro, como singulares aproximações de pensamentos. Agora que retornou, tal qual eu, ao mundo dos espíritos, ele se lembra também da singular república de Órion que pode vê-la. Esse livro chama-se Narrações do Infinito. Um espírito chamado Lume narra, através para Camille Flammarion, em forma de poesia, em forma literária, que ele havia encontrado Allan Kardec 24 séculos antes em um planeta na constelação de Órion. Ou seja, olha a dimensão do conhecimento de Camille Flammarion. Isso em 1860, 1870, 1880. Antes de qualquer tipo de conhecimento sobre naves, acho que nem o carro tinha inventado ainda, né? Então ele, à maneira de Júlio Verne, consegue abstrair do mundo espiritual as naves espaciais, as viagens intergalácticas, os espíritos de luz que guiam aquelas criaturas tão puras de mundos distantes e que vêm aqui nos ajudar. Tal qual escrito em A Caminho da Luz, depois, em 1929, revelado por Emmanuel através da psicografia de Francisco de Anjos Xavier, que nós viemos de Capela. Que a grande parte da massa espiritual da Terra, uma das suas 3 grandes migrações, vieram de um sistema bineural, ou seja, um sistema de 2 estrelas brilhantes, chamado Capela. Então, gente, da constelação de Órion. E isso aqui, ele está dizendo mais ou menos 50 anos antes de Emmanuel. É um espírito muito à frente do seu tempo. Era uma consciência que vivia fora deste mundinho. Era uma consciência que via em nós um cisto, que via na Terra uma pequena fagulha no imenso universo que nós nos constituímos. Só que para isso, essa constituição precisava de algo maior, que ligasse esse mundo, que ligasse as migrações e que ligasse todos os processos encarnatórios de resgate e amor. Era o próprio amor.
Então, quando ele critica lá na sua juventude, enquanto astrônomo afoito que era, Kardec, por colocar a moral à frente da ciência, mais tarde, ao túmulo de Kardec, ele foi chamado para fazer as preleções, fazer um discurso. Ele colocou isso, o quanto enganado ele estava, porque a moral ela tem que vir antes da ciência, porque a ciência por si só ela é capaz de se provar. E o amor? E a ciência sem o amor, ela é alguma coisa? Não. E ele conseguiu enxergar isso na própria pele, na Guerra Francesa em 1870 e na Primeira Guerra Mundial. Então ele enxerga que a tecnologia sem coração ela não é nada, que a tecnologia sem alma ela destrói. Então a moral ela tem que vir antes da ciência, antes do conhecimento científico. E como cientista ele passa a enxergar isso, ele passa a enxergar Deus dentro da sua vida. Galileu Galilei, em 1862, na Sociedade Espírita de Paris, ditou então médium os estudos uranográficos da formação da Terra, inseridos por Allan Kardec no capítulo 6 da Gênesis. Estabelece períodos de nascimento, condensação e morte da matéria e responde ao mestre de Lyon, ou seja, Allan Kardec, indestrutível só o espírito e não a matéria. Então Camille Flammarion, ele duvidava de tudo e de todos, menos de Kardec e menos duas coisas: a questão da vida em outros planetas e a questão da imortalidade da alma. Isso para ele eram pontos fundamentais, e em nenhum momento ele criticou Allan Kardec publicamente diante do seu método, porque ele via naquele homem uma pessoa extremamente criteriosa ao lidar com temas tão difíceis, né? Imagina aquela época você falar da imortalidade da alma para cientistas. Imagina naquela época falar em mundos habitados, em reencarnação. Vamos falar que está louco ou que é indiano, né? Mas tudo bem. Somente o espírito não é imortal e indestrutível. Flammarion questionava, quando jovem, o porquê de Kardec colocou moral de ciência, né? Pois entendia que a ciência era capaz de destruir os modelos de fé não raciocinada, e mais tarde reconheceu a importância da moral para a sobrevivência do espírito imortal. Rendendo homenagem a Kardec, que desencarnara repentinamente em 31 de março de 1869, Flammarion, a convite da direção da Sociedade Espírita de Paris, consigna no seu discurso para a posteridade, e que está gravado no túmulo de Allan Kardec: ele era o que eu denominarei o bom senso encarnado. O que é o bom senso? O bom senso não é o meio termo para alguma coisa, não é a razão para algo. E nas primeiras páginas do Evangelho não é escrito que a fé, verdadeira fé, é aquela que consegue acompanhar a razão em todas as épocas da humanidade. É um dos principais pilares da doutrina espírita, a fé raciocinada. Pois que aqui ainda estavam impregnadas aquelas ideias da tradição católica, em que a fé ela não poderia ser questionada, em que a ciência em si era uma coisa e a fé não podia ser questionada. Flammarion, Kardec, Delane e tantos outros falam assim: não, a fé tem sim que ser questionada, para que ela seja purificada dentro do coração do homem. Porque se eu não questionar o que está acontecendo comigo em matéria de fé, como é que eu vou sobreviver? Suas obras, de uma forma geral, giram em torno do postulado espírita da pluralidade dos mundos habitados, que são as seguintes: os mundos imaginários e mundos reais, as maravilhas celestes, Deus na natureza, contemplações científicas, estudo e leitura sobre astronomia, atmosfera, astronomia popular, descrição geral do céu, o mundo antes da criação do homem, os cometas,
casas mal assombradas, narrações do infinito, sonhos estelares, Urânia, Estela, a morte e seus mistérios, o fim do mundo, problemas psíquicos, etc. Em O Fim do Mundo, ele chega a simular a morte da Terra, no século 25, para que ele tentasse projetar como o ser humano se comportaria se a Terra ali tivesse um fim. Mas é só um exercício literário, não é uma obra de caráter edmundo. Segundo Gabriel Delany, Camille Flammarion foi um filósofo enxertado e sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Flammarion, o poeta dos céus, o poeta das estrelas, como denominava Michelet, tornou-se o baluarte do espiritismo, pois sempre coerente com as suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. Nesse trechinho que eu estou colocando para a gente entender o processo dele, ele colocou o seguinte: olha, analisando os movimentos religiosos daquela época, o materialismo, a virada do século, a descoberta da tecnologia, a revolução industrial, tudo aquilo impregnado de uma forma em que o homem se deita sobre a matéria como se aquilo fosse a tábua da salvação da humanidade. E até algum momento foi. Mas com as novas, hoje nós vemos, com as novas revoluções tecnológicas, a gente vê, né? Quem diria que nós conseguíssemos comunicar com os outros através de um aparelho de bolso? Mas nós não conseguimos resolver os nossos problemas mais íntimos. Ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, problemas com filho, dependência, vício, álcool. Por que nós conseguimos projetar naves que vão a Marte e não conseguimos projetar técnicas de erradicar a depressão? Por que nós conseguimos entender que em 1969 o homem foi à Lua e nós não conseguimos estender um prato de comida a outro de modo que a Terra, nem algum habitante não passasse fome? Olha só essas questões. São questões hoje autênticas e que Camille Flammarion ele consegue entender isso. E Kardec entendeu isso, por isso que a moral vem antes da ciência. Porque não adianta eu ir para as estrelas se eu não consigo matar a fome do meu irmão. Não adianta eu ir para Marte se eu não consigo desenvolver o medicamento das principais doenças que devastam a humanidade. Isso é moral. E nós nos entendemos tanto enquanto ciência, né, que sai o modelo de celular a gente fica louco. Sai o modelo de carro, mesmo que a gente não compre. Nossa, você viu um carro bonito? Nossa, ele anda sozinho. Tesla faz isso. Só que nós temos um carro que consegue andar sozinho, mas nós não temos a capacidade de bater na porta do vizinho e perguntar se ele está passando bem. Olha a dimensão disso. Olha a dimensão do nosso coração, tão encruado ainda na vida mesquinha que nós trazemos no âmbito da tecnologia, e nós não conseguimos resolver os nossos problemas mais íntimos, que a moral bate a nossa porta e nos cobra mentalmente. A causa da nossa decadência social, passageira, de vez que a história não pode mentir a si mesma, ou seja, vai mudar. Existe um progresso espiritual, calmo, palatino, mas ele vai se transformando. Deve ser a nossa falta de fé, a nossa falta de acreditar. A primeira hora deste século não marcou o derradeiro alento da religião de nossos pais. Paulo serão os esforços de restauração e de reconstrução. Tudo o que fizer
não passará de simulacro, pois o que está morto não pode ressurgir. Ele está se referindo a crenças. Porque antigamente nós tínhamos as crenças de que Deus era uma criatura punitiva, cruel, em que nós não podíamos pecar, em que o pecado era algo que não se podia falar, em que as pessoas deveriam seguir aquilo que se falava dentro das igrejas, tudo amarradinho, dogmas. E não se tratar de matéria de fé enquanto relacionamento, não se tratar de matéria de fé enquanto psicologia, não se tratar de matéria de fé enquanto relacionamento pai-filho, relacionamento conjugal. Olha só a dinâmica disso. Se hoje nós falamos, por exemplo, entre as questões cristãs morais e aspectos psicológicos, principalmente a ansiedade e a depressão, seja no meio espírita, no meio evangélico, no meio católico, pois nós temos ótimas pessoas falando disso nesses meios, se deve a isso aqui, a essa revolução, porque antigamente não podia se falar sobre isso. Hoje se fala. Hoje se fala da moral cristã dentro de um relacionamento saudável entre homem e mulher. Hoje se fala em moral cristã dentro de relacionamento de juventude, dentro dos relacionamentos psicológicos, dos abusos, dos traumas. Isso se deve a essa revolução. Revolução de pensamento é mais forte do que revoluções materiais. E quando o homem pensa, ninguém é capaz de destruir. O Japão foi destruído e reconstruído em 50 anos. A Coreia também. Ou seja, o pensamento não é capaz de ser destruído. A matéria pode até ser destruída, mas ela é reconstruída através do pensamento. E o pensamento ele evolui também, na medida em que nós moralmente nos dispomos a nos melhorar. O sopro de uma revolução imensa passou sobre as nossas cabeças. O que ele está querendo dizer aqui? A descoberta do mundo espiritual e a descoberta dos pilares que a doutrina espírita vem trazer: processo reencarnatório, imortalidade da alma, as vidas dos mundos habitados e as migrações coletivas. Passaram sobre nossas cabeças, deitando por terra as nossas velhas crenças, mas, entretanto, fecundando um mundo novo. Deus, a natureza, Camilo Flammarion, página 7. O que eles quis dizer nesse primeira hora desse nosso século? Isso que é a virada do século, já no nosso século XX. Ele morreu em 1920. Ele presenciou a Primeira Guerra Mundial, ele presenciou a Guerra Franco-Inglesa, ele presenciou algumas guerras e pôde entender que a tecnologia de nada resolveria se nós não dispusermos o nosso coração ao bem. E ele entendeu isso e levou a doutrina espírita em todos os encontros internacionais das sociedades espíritas dos diversos países. E por humildade ele não aceitou a presidência da Sociedade Francesa, porque ele já tinha a presidência da Sociedade Francesa de Astronomia. Ele era um astrônomo apaixonado. Montou ali um núcleo de astronomia e ele faleceu aos 85 anos. E quando ele faleceu, a esposa dele, já com 82 anos, assumiu a direção do centro astronômico, que era extremamente inteligente também essa mulher, e que apoiou ele até o fim da vida dela. Ela faleceu 2 anos depois. Então, Leon Denis desencarna em 1910, Camilo Flammarion, Allan Kardec desencarna em 69, e um dos últimos baluartes dessa velha escola da doutrina espírita, que são caracterizados pelos espíritos da Pleiade, do espírito de verdade, ele desencarna em 1920. E Chico nasce em 1907. E junto com ele vêm diversos outros espíritos, renovando a doutrina espírita já em solo brasileiro. Aí vão pegar Batuíra, Herculano Pires, tantos outros que vieram e fizeram, Eurípides Barçanufo, né? Guilherme Ribeiro, tantos outros que vieram e trouxeram para nós aquilo que nós hoje estamos sentados tentando aprender.
Porque a doutrina é um movimento dinâmico, criada por espíritos. E esses espíritos vêm, voltam em constante movimento, até que a humanidade deixe o seu último recalque de vaidade, de orgulho, para que ele seja realmente o Consolador prometido. E ele não pode ser o Consolador prometido enquanto ciência, ele tem que ser o Consolador prometido enquanto moral, porque ele consola. Ele te mostra que após o desencarne do seu ente querido e até no seu cachorrinho, existe vida após a morte. Isso é um consolo. Saber que não acabou, saber que a vida continua. E isso foi uma das principais certezas de Camilo Flammarion. Uma alma apaixonada, científica, uma alma extremamente rígida nos quesitos científicos, mas apaixonado pela vida e apaixonado pelas estrelas. Assim foi e assim é uma das criaturas mais fantásticas da história do Espiritismo, e que nós ainda temos pouco conhecimento. Então cabe a gente a reflexão de ler um pouquinho, de entender um pouquinho, para que a gente veja a beleza desse movimento lá no seu início. E isso traz para nós o alento de que o movimento espiritual, para que essa doutrina maravilhosa continue aqui na Terra e seja de fato a pátria do Evangelho, é missão de todos nós, não só dos literários, dos astrônomos e de Kardec. Eles deram um primeiro passo lá atrás para tirar aquilo que era de ruim, a parte boa, extrair o diamante do carvão, processá-lo e transformá-lo numa doutrina. E cá estamos aqui estudando ela. Estamos estudando, processando e entendendo que sem a parte moral não somos nada. Em que pese criamos os celulares, criamos as bandas largas que unem, às vezes que está daqui 10 a 20 anos, planetas inteiros. Se nós não soubermos bater na porta do vizinho e perguntar se ele está com fome, de nada adiantará. Pois a verdadeira fé é aquela que acompanha a razão. E não existe nenhuma razão na Terra suficientemente não moralizada para entender que enquanto passa fome o outro não é feliz. Que assim seja, que Deus nos proteja hoje e sempre. Muito obrigada. Excelente explanação. Obrigada, viu? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo um pouquinho mais. Obrigada, Senhor, por nos mandar o seu Filho, para nos fazer tanto ensinamento, tantas coisas boas. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, por todas as pessoas que nos rodeiam. E te pedimos, Senhor, que continue ao nosso lado, nos auxiliando sempre, nos amparando, nas horas difíceis, nas horas boas, que sempre possamos contar com a presença do Mestre Jesus. Queremos pedir que essa paz que nos envolve agora, que essa luz que vem do alto e que envolve todo esse ambiente, possa nos acompanhar até os nossos lares, levando conosco essa paz, essa luz para todas aquelas pessoas que nos esperam nas nossas casas, nos nossos lares, e que essa paz e essa luz, essas vibrações de amor e de paz possam também chegar a todas as pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de evoluirmos e de melhorarmos. E que Jesus, na sua infinita misericórdia,
possa nos amparar nesse momento e nos dar a permissão para terminar nossos trabalhos aqui no salão. Que assim seja.